Voltando. O Instagram bugou. Eu acho que o Instagram, né, com essa nova tecnologia que tá aí, que eles lançaram ontem, anda tendo uns bugzinhos, mas voltamos, né? E deixa meu convidado entrar aqui, porque eu já chamo ele. E eu quero deixar uma perguntinha para você aí, que já tá conosco. Qual é a cura que você hoje, nessa noite, tá procurando? O que é que anda perturbando o teu coração, do qual você precisa de uma cura? Da cura da sua alma. Da cura espiritual. Então vão me dizendo aí, vão deixando nos comentários o que é que tanto você deseja. Deixa eu ver se meu convidado aceita. Cadê João? Por enquanto, não estou conseguindo te ver. Deixa eu ver se é bug. Rapaz, eu vou ver se eu... Tu tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, eu não estou conseguindo te ver, porque o Instagram tá meio delicado hoje. É porque eu levei muito sol hoje, eu tô escurinho. É. Mas não vamos deixar assim, não. Eu vou voltar aqui para ver se eu consigo Pronto. fazer direitinho. Tu sai, aí tu me pede para participar. Cura espiritual, João tá pedindo aqui para participar, vamos aceitar ele, entrar ao vivo. Cura espiritual, cura da alma e do meu coração, Senhor, tudo para a obra de Deus. E realmente é tudo para a obra do Senhor, né? Agora dá certo. Agora chegou. Agora chegou. Antes de tudo, muito obrigada, viu? Por ter aceitado esse convite. Que não foi o convite de Cássia, foi Deus que colocou seu nome no meu coração, né? Então, o Senhor tem um propósito para tudo nessa vida. Por isso que a gente nunca deve reclamar, e sim agradecer a Ele pela misericórdia dele, né? Porque o que Ele faz em nossa vida, Ele faz com muito amor e cuidado. Sou privilegiado por poder ter saúde para participar mais uma vez desse momento tão importante para a vida, nossa vida e de muitos que nos acompanham, né? Amém. Assim como Jesus fez hoje com Mateus, segue-me, estou aqui, né, Senhor? Vamos lá. Vânia, vou só deixar aqui um comentário, João. Vânia colocou: minha semana está doente, pois perdi um filho de 23 anos e quase 5 meses a cura que minha alma aceita essa perda tão grande. É verdade, Vânia. É uma perda tão grande e a cura para essa dor só vem de uma fonte que se chama Deus, né? Inesgotável, né? Inesgotável de amor. Só Ele. Por mais que a gente queira dar palavras de carinhos e conforto, né? O Senhor é quem realmente nos acolhe e consegue nos curar de toda a dor, né? Que a gente sente. Se quiser iniciar com a leitura, viu? Então, eu pediria permissão de vocês para, antes desse momento, a gente fazer uma oração importante, que é a oração de exorcismo, que é a oração de São Bento, para a gente afastar de cada um de nós, nesse momento, as forças diabólicas que tentam atrapalhar todo o projeto de Deus na nossa vida e na vida dos irmãos, né? Então, rezamos juntos. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs.
é mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo o teu próprio veneno. Em nome de Jesus. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, primeiro ponto é a gente lamenta, né, a situação da nossa irmã Renata Oliveira, se eu não me engano, o nome dela. Renata perdeu alguém que ela tanto também amava, né? Na verdade, o bichinho de estimação dela, né? E a nossa seguidora Vânia perdeu um filho de 23 anos. A gente lamenta, mas a vida é assim, cheia de surpresa, né? Mas que bom que nós temos, né? Um Deus que nesta hora ele nos consola. Ele nos empresta o seu braço, o seu ombro para nós podermos repousar, né? Ele mesmo já dizia: vós que estáis cansados de carregar os fardos, né? Vinde a mim, pois eu vos darei descanso e alívio, né? Para as suas dores e sofrimentos. Então, eu não quero tomar também a palavra da nossa irmã, que ia ser a convidada de hoje, né? Porque ela, com certeza, Deus vai preparar ela muito melhor para este dia em que ela vai dar o seu testemunho. Eu não quis muito me aprofundar no que ela, mas quis trazer também uma cura que a cura da alma é a cura, principalmente a cura espiritual que Deus nos oferece a cada dia, a cada instante e a cada momento que nós nos debruçamos sobre sua palavra, né? E nós mesmos como família, Cássia sabe disso, como nós nos curamos espiritualmente, né? Nós passamos por uma situação de turbulência na nossa família, onde nós precisamos tanto da cura espiritual, como precisamos também da intercessão dos outros sobre nós, né? E com certeza, graças a Deus, foi a intercessão dessas pessoas sobre nós, né? Nós irmãos, nossa família, que nós possamos hoje em dia se sentirmos curados espiritualmente daquele trauma, né? Que nós passamos. Para a honra e glória de Deus, né? Graças a Deus, hoje em dia está tudo curado, tudo esclarecido. Acho que não temos mais mágoas, nem temos mais desafinidades com as pessoas. Só o perdão é que pode nos curar, pode nos libertar dessas mazelas da vida, mas é assim mesmo. A vida do cristão é quedas e erguimentos. Quedas e erguimentos. A gente cai, mas a gente não trinca, viu? É verdade. A gente cai, mas não quebra. Então, como o senhor mesmo disse, né, João? Eis que faço nova todas as coisas. E realmente foram feitas novas todas as coisas em nossa vida. Amém, amém. Aí, Cássia trouxe... Eu vou pedir para você primeiro expor a sua leitura que você me passou, que você ia fazer, tirada de Tiago. Se eu não me engano, foi essa que você me falou, Tiago. Foi. Que fala justamente sobre esse processo além de cura, de intercessão das pessoas sobre aqueles que estão necessitados dessas curas, né? Aí você faz aí sua passagem inicial e para encerrar eu vou concluir com uma passagem do Evangelho que eu acho uma das mais belas e mais lindas que Jesus tem, como tantas de Jesus Cristo. É verdade, João. Vamos acompanhar. Quando a gente fala de cura, como a gente está hoje, né? Eu tinha até falado com o João, eu disse, o Senhor é tão perfeito. E hoje não era o momento de Renata vir dar o testemunho dela. Porque era preciso a gente falar de chegar à cura para que o testemunho pudesse ser vivenciado, né? Então, o momento de Renata vai vir, se Deus quiser. Vamos ter a segunda live de cura da alma, aonde ela vai nos trazer essa vivência, né? E uma das coisas que eu mais
falo, assim, quando a gente está conversando sobre essa questão de espiritualidade, é da gente não ficar guardado para a gente as coisas, né? A gente tem essa mania de guardar, e aquilo vai remoendo aqui dentro, e isso vai fazendo com que a nossa alma vá ficando doente, nosso espírito vai ficando doente. Exatamente. Aí o que é que lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz? Confessem mutualmente os próprios pecados e rezem um pelos outros para serem curados. Olha como temos o poder. O Senhor, por meio do Espírito Santo, nos concedeu o poder de oração, pedindo intercessão a Ele para a cura dos irmãos, né? Então, quando a gente está nessa angústia, nessa aflição, a gente tem que recorrer a alguém para confessar tudo aquilo que a gente está sentindo, né? Para que a gente possa colocar para fora toda aquela dor, todo aquele remorso, né? E assim aquela pessoa que escutar, né? Também ungido pelo Espírito Santo, possa orar por nós, para que a gente possa conseguir discernir, ter discernimento e chegar ao nosso processo de cura. Por isso que eu digo, para quem é católico, a importância da confissão, né? É importante a gente se confessar. É importante a gente se confessar com Deus. É importante a gente conversar com as pessoas. É importante você não deixar os acontecimentos da vida sem uma solução. Muitas vezes, quando a gente discute com ou o irmão, ou o pai, ou a mãe, ou o esposo, ou até mesmo um amigo, a gente vai guardando aquela mágoa, aquele rancor, e vai ali alimentando, nosso corpo vai adoecendo, nossa alma também vai adoecendo. Por quê? Toda aquela raiva, todo aquele rancor, ele só vai abrir caminho para o que é ruim, para vir o que é ruim para dentro de nós, né? E ali vai vir sentimento de ira, de raiva, a gente vai perdendo amor pela vida, respeito pelo próximo, né? Então, toda vez que se você fizer algo que eu não gostei, como pessoas, seres humanos, sentar e conversar. Não é preciso brigar, é sentar e conversar. E João sabe que a gente, para poder entender esse processo, a gente penou muito, né? Maria. A gente penou muito sobre isso. Na época, a gente não entendia todos os processos que a gente estava passando, porque a gente era imaturo, principalmente na fé. Mas hoje a gente vê o quanto foi importante essa caminhada, né? Lógico. É verdade. Se a gente tivesse o entendimento que a gente tem hoje, muita coisa antiga já teria sido restaurada há muito tempo. Mas só que não adianta a gente se lamentar, né, João? Porque tudo serviu para nosso crescimento, principalmente espiritual, né? O nosso processo de cura. Então, por isso que é importante a gente conversar, a gente falar, para o próximo, tudo aquilo que a gente está sentindo, para que o próximo possa interceder por nós em oração, né? Então, que coisa tão linda, né? Se você não pode dar nada a alguém, dê a sua oração a ele. Aquela oração viva, verdadeira, oração que chega aos ouvidos do Senhor, né? Orar por alguém é uma forma de amar. Eu acho que é um presente mais lindo que alguém pode dar ao ser humano. É essa oração, né? E essa oração faz com que o irmão seja curado. É verdade. Né? Então, eu quero iniciar a nossa live justamente com essa questão aí da gente falar, orar e buscar a cura. E se a gente não fizer por onde
o outro seja curado através das nossas ações. O que é que a gente está fazendo na vida, É né? verdade. Se a gente tiver só um ímpeto de vingança, né? De ser olho por olho e dente por dente, né? Como Jesus sempre criticava, que os antigos faziam, né? Então, acho que a maneira mais correta de se curar a ferida dentro de nós é o perdão que a gente concede ao outro, né? E isso faz com que o outro também ele se cure espiritualmente do pecado, né? Se cure espiritualmente. A principal missão de Jesus Cristo na Terra, além de nos conceder longos dias que ele prometeu, né? Para quem cumpre os seus decretos, respeita os seus estatutos, é também a cura da alma, né? Jesus quer que a nossa alma seja curada, seja liberta do pecado, dos vícios, né? Que tanto nos arrodeiam, né? A gente, que nem você falou, no momento a gente não conseguiu entender porque nós éramos o quê? Imaduros, né? Não éramos seguros na enciclopédia, né? Que a Bíblia é uma enciclopédia, não é um livro. A Bíblia é uma biblioteca, são vários livros dentro de um só. Se a gente tivesse, talvez, muito antes de acontecer, esse comportamento de frequentemente estar envolvido da palavra, talvez algumas coisas tivessem sido evitadas, mas Deus faz tudo perfeito. Nós não podemos reclamar. Deus faz tudo conforme Ele sabe o que nós possamos carregar, né? Ele vai colocar nas nossas costas o fardo que nós podemos carregar. Não vai ser o fardo pesado, porque Ele sabe que nós não vamos suportar. Mas as coisas acontecem para a gente aprender também com os erros, né? Infelizmente, é preciso que algo aconteça para que nós possamos crescer. E esse crescimento espiritual a gente demorou um pouco a adquirir, mas, repito, graças à poderosa intercessão de outras pessoas que constantemente rezando por nós estamos aqui hoje, leigos que somos, né? Nós não somos ordenados sacerdotalmente no ministério, mas somos leigos porque somos batizados, né? Leigo não é uma palavra de inferioridade. Leigo é porque nós somos batizados. Pertencemos a uma comunidade de batizados e somos leigos. Não é porque somos, como a palavra diz, não sabemos de nada. É porque nós somos de uma comunidade no qual o nosso sacramento não é num patamar de sacerdotal, mas sim de batizados, né, em Cristo. Mas, como aqui Tiago falou, né, olha, a oração do justo, feita com insistência, tem muita força, né? Então, para essas pessoas que ainda não se sentiram curadas, né, curadas espiritualmente pela força da fé, talvez seja a potência da oração que não está sendo tão forte, né? São Tiago fala aqui, a oração do justo, feita com insistência, tem muita força. E onde várias passagens da Bíblia, né? O próprio Jesus falava que a gente pede para a gente bater a porta, que ela será aberta, né? Pede também que nós, naquela passagem onde a mulher insiste com o juiz em uma causa, e até o juiz atende o seu pedido por causa da sua insistência. Para alcançar uma cura, é preciso a gente insistir, persistir na fé, no caminho, que a cura vai acontecer. Não é fácil, né? Como nossa irmã agora recentemente perdeu seu filho, né?
se eu não me engano, 25 anos. 23. É uma dor. 23, né? Foi Vânia, a seguidora, né? Do Então, 20 e poucos anos, uma pessoa ainda com bastante estrada ainda para frente, mas os projetos de Deus são uns e os nossos são outros, né? No coração do homem há muitos desejos, mas quem realiza os projetos são Deus, né? No nosso coração há muitos desejos e projetos, mas quem realiza todos eles é Deus, como nos diz uma passagem da Escritura. Mas, como eu vinha falando, se a gente não insistir na oração, se a gente não insistir na cura, né, em querer buscar essa cura, como é que a gente vai conseguir? Né? Se a gente muitas vezes ficamos de braços cruzados. Por isso que você falou a importância. Quando você ou nós nos sentimos fracos, é necessário que a gente peça o auxílio ao Espírito Santo, mas também nos chegamos perto daquelas pessoas que têm o dom dado pelo Espírito Santo do aconselhamento, né? A própria palavra diz, a um foi dado o dom da sabedoria, a outro da cura, a outro do aconselhamento, a outro da palavra. Então, Deus presenteou pessoas para terem esses dons específicos para nos ajudar, né? Porque muitas vezes nós espiritualmente estamos fracos para poder entender os planos de Deus na nossa vida e os projetos, né? Mas quando a poderosa intercessão das pessoas sobre os outros, a comunidade cresce, né? A comunidade religiosa ela cresce bastante em dons espirituais, porque Deus ele olha para a comunhão. Deus não olha para o individual, olha para a comunhão. E como a gente tem vários casos de pessoas que já estão lá jogadas, abatidas, a gente vê muito hoje a situação da depressão, né? Que é horrível. Quem já teve essa experiência de passar pela depressão ou alguém da família ter passado, é horrível mesmo. Você se sente no fundo do poço, no calabouço. E se não tiver alguém para poder lhe auxiliar nessa saída, você não sai. Não? Então Deus prepara pessoas de bom coração para orar por essas outras pessoas que não conseguem e não têm mais força de orar. Quiser acrescentar mais uma coisa, tu acrescenta, aí a gente entra no Evangelho. Pronto. Falando nessa questão aí, João, as pessoas confundem muito quando a gente diz assim, de entregar ao Senhor. Existe a questão de você entregar um problema nas mãos do Senhor e esperar nele, né? Esperar nele e depositar nele toda a confiança. É diferente de você orar uma vez e achar que o Senhor vai te atender por causa daquela uma vez que você orou. Onde ele necessita a persistência, porque a oração é uma intimidade diária com Deus. Então, se você fala para o Senhor a todo momento aquilo que está te angustiando, aquilo que você precisa, Ele vai, né, fazendo com que a sua fé, tudo aquilo que você está sentindo, ela restabeleça essa conexão com Ele. Na continuação do versículo 16, né, já no 17, que ele diz que Elias era um homem fraco como nós. No entanto, ele rezou bastante para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois ele rezou de novo, e o céu mandou chuva, e a terra produziu fruto. Ou seja, Elias orou, e o Senhor atendeu a sua oração, né? Então, por mais que a gente também procure, né, colocar
expor para um irmão tudo aquilo que está angustiando dentro do nosso coração, que também para ver aquela liberdade, o irmão vai orar, mas é preciso que a gente persista também na nossa oração, né? Porque a oração é um elo, né? É um elo de conexão. Então, vai estar... É como se eu estivesse ali no centro, precisando de oração, e todas aquelas pessoas que estão orando por mim, elas fossem anjos, né? E dali vai fluindo e tudo levando para o altar do Senhor, né? Porque toda oração feita de coração chega ao altar de Deus. Então, por isso que é muito importante a gente também entender esse significado e principalmente essa constância de oração. E na nossa vida, uma pessoa que orou muito por nós, né? E aonde ela estiver hoje, eu sei que ela continua orando por nós, foi nossa avó, que sempre estava ali intercedendo por nós, orando por nós, né? Não via se lamentando com Deus por tudo que a gente estava passando, mas estava pedindo, eu tenho certeza, nas orações dela, sempre proteção para a gente, né? Então, era uma pessoa que tinha era defeituosa como nós, pecadores como nós, mas era uma pessoa que realmente entregava todo o seu desejo no coração de Deus. E eu sei que era uma pessoa que rezava muito por nós, orava muito pela família dele, né? E é alguém que a gente tem uma gratidão enorme. E uma saudade também, uma saudade imensa. Que essa semana foi uma semana apertada, viu? De saudade daquela velhinha. Eu vou nem falar muito, não, porque senão eu vou começar a chorar aqui. Mas o choro também é libertação. É verdade. A gente se liberta das mágoas. Então, para dar continuidade, é isso mesmo, Cássio. Se a gente quer algo de Deus, se a gente pedisse uma única vez e ele atendesse, será que Deus seria justo? Porque ele sabe que é preciso que nós caminhemos, né? Deus, quando chamou Moisés, chamou Abraão para uma terra prometida, ele não pegou eles e já transportou direto para aquela terra. Foi necessário o quê? A caminhada, né? Então, Jesus também ele quer ver a nossa caminhada como discípulos, como filhos de Deus, como irmãos. Quer saber como nós agimos com relação ao próximo, né? Porque na caminhada, Deus ele vai analisando. Essa pessoa, ela me pede algo. Mas eu estou enxergando que na caminhada, ela não consegue ser um Cristo para o outro. Aí é onde que não se realiza o poder da graça de Deus sobre os cristãos, muitas vezes por causa disso, porque nós oramos, mas a ação fica dispersa, né? Eu só faço para quem me agrada. Para quem não me agrada, eu não faço. E justamente é o contrário que Jesus faz, né? Jesus faz tanto para os bons como para os maus, né? Como essa passagem aí falou, né? Que Elias rezou bastante para que não chovesse. E logo depois também, novamente, rezou bastante para que chovesse. Para a gente conseguir uma graça de Deus, é preciso a gente insistir, é preciso um joelho calejado no chão, aí Deus vai ouvir o nosso clamor através do nosso quê? Da nossa pequenez, né? Deus vai dizer, agora sim você está vendo que necessita, você está sentindo que necessita do meu auxílio, porque eu sou Deus do impossível. Eu sou Deus do impossível. Aquilo que a gente acha que é impossível, Deus torna possível. Mas quem é que torna? Deus, não nós, né? Então,
Eu vou trazer para vocês agora um trecho belíssimo do Evangelho de São Mateus, que foi de ontem. O Evangelho de ontem, quem tiver com a Bíblia, é Mateus, capítulo 9, versículo de 1 a 8. É aquela passagem belíssima da cura do paralítico. E aí a gente vai ver, fala sobre cura e fala sobre intercessão, né? Sobre a intercessão dos outros e sobre também a ação dos outros sobre o necessitado. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Coragem, filhos, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes estes maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que sabeis que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, que passagem bonita, a gente pode extrair dela vários pontos positivos para entendermos a missão de Jesus e a nossa missão neste mundo, né? Primeiro ponto, né? Jesus entrou num barco, atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Qual era a cidade de Jesus? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Então, Jesus foi para lá, voltou para a sua cidade. E foi preciso o quê? Ir para outra margem, né? Nós muitas vezes temos que sair dessa margem onde nós estamos para buscar aquilo que nós almejamos na outra margem da vida, né? Então, vem aí um ponto crucial para nós entendermos. Alguns homens vieram e apresentaram-lhe, então, um paralítico deitado numa cama. Então, você se lembra dessa passagem? Que os homens não podiam chegar no interior da casa, mas tiveram que transportar o homem pelo telhado. Uhum. Jesus, vendo o esforço, olha aí, volta de novo a passagem, esforço, como São Tiago fala lá, né? A oração feita com esforço e insistência, com força, ela é escutada e ouvida por Deus. Jesus, vendo o esforço e a fé daqueles homens, disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Olha aí a primeira cura que Jesus quer fazer em nós: curar dos nossos pecados, né? E muitas vezes nós enxergamos Jesus como aquele que cura fisicamente o nosso corpo, mas Jesus quer curar primeiramente a nossa alma, né? A nossa alma quer curar o nosso espírito de todo tipo de pecado, né? E muitas vezes
nós muitas vezes sentimos como aquele paralítico, deitado, sem perspectiva nenhuma mais de caminhar, de seguir, por causa das situações que as vidas muitas vezes nos apresenta, mas está aí. Com certeza, aquele paralítico, deitado naquela caminha, sem muitas forças, mas sua mente voltada para Deus, pedindo a cura. E também a ação desses homens que viram a situação desse homem e sabendo que quem podia fazer algo para aquele homem estava na região, eles imediatamente não contaram conversa, como dizemos no popular, né? Não mediram esforços. Imediatamente levaram aquele homem com a sua cama para apresentar a Jesus. E não disseram nada, nem eles, nem o homem, não disseram nada, não pediram cura alguma. O próprio Jesus, como relata o Evangelho, diz ao homem, e diz a mim, diz a você, Cássia, e diz a qualquer um irmão que está nos acompanhando essa noite: coragem, coragem, os teus pecados estão perdoados. Coragem. Vamos continuar com essa coragem nessa luta diária da busca do céu para nós e para a nossa família, para os nossos irmãos, para os nossos membros de comunidade, para o povo. Sabemos que o tempo é difícil. Sabemos que o inimigo a todo instante tenta nos tirar, nos desviar do caminho da salvação. Mas Jesus está aí à nossa frente e nos encorajando diariamente a continuarmos firmes na fé. E nesta caminhada também aparecem também pessoas como alguns mestres da lei que tentam diminuir o nosso papel cristão dentro da comunidade, né? Que tentam diminuir. Quantas vezes nós aqui, ou até nesse grupo mesmo, não já falaram: não, eu não gosto de participar disso não, porque isso não vale de nada não, né? Como, né? Mas a gente não faz para os homens, a gente faz pensando levar os homens para Deus, né? A gente não faz para agradar, não. Faz pensando em levar eles para o reino de Deus. É verdade. Se a gente fosse focar nisso, a gente parava imediatamente, mas Deus é a nossa força, né? Então, como já nos diz o Salmo que antecede a leitura desse dia, o Salmo diz o seguinte: andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. É o Salmo 114. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. E é o que nós devemos fazer. Muitas vezes vêm palavras que não nos estimulam, que não nos levam a um crescimento espiritual, mas é preciso a gente perceber que nós estamos aqui andando junto de Deus na terra dos vivos, né? Então, seguindo, eu estou esboçando logo o Evangelho, já explicando para depois Cássia concluir com essa belíssima passagem. E a gente eu vou relatar também o que é que a igreja, através de seu magistério, nos ensina também sobre essa passagem. Então Jesus vê a maldade na fala daqueles homens. Como também nós não devemos nos preocupar com a fala dos outros. Jesus está observando a maldade de pessoas que tentam diminuir o nosso trabalho nesse projeto de caminho à salvação.
Jesus disse, porque tendes estes maus pensamentos em vossos corações. O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda. Aí Jesus botou eles abaixo. Com certeza, era mais fácil dizer, né? Os teus pecados estão perdoados. Aí Jesus disse, pois bem, para vocês saberem que eu sou Deus, e Deus é o Deus do impossível, vou dizer a esse homem agora, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Eita, aí é que é uma palavra bonita. Né? E quando a pessoa não está curado espiritualmente, não está com a cura da alma. Primeiro ponto que a gente quer se afastar é da casa. Primeiro canto que a gente não quer mais adentrar é na casa, né? E Jesus, quando cura esse homem, Jesus disse, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Eita, porque a casa é o quê? A casa é o lugar da segurança, a casa é o lugar do diálogo, é o lugar do amor, da esperança, da confraternização, do encontro com os irmãos. A casa é isso. E muitas vezes o ser humano não dá valor à sua própria casa. Acha que a casa dos outros é melhor do que a sua. Lento engano, né? Então, o paralítico então se levantou e foi para a sua casa, né? E foi para a sua casa. Então, muitas vezes nós estamos perdidos, esperando esta cura, e quando Jesus escuta nosso clamor, a primeira coisa que ele faz dizer a nós é, volta para casa, não fica aí mais não, na rua não, não fica aí mais disperso pelo mundo, procurando Deus aqui, Deus acolá, Deus ali, volta para a tua casa, né? É lá que tu vai encontrar o amor, é lá que tu vai encontrar a felicidade, é lá que tu vai encontrar na voz da criança, do filho amado, a presença divina, do poder de Deus sobre tu e sobre teus familiares. É lá que tu vai encontrar no carinho do teu cônjuge, da tua companheira, do teu companheiro, o alento que tu esperava tanto no dia difícil de trabalho. É lá que tu, na mesa, vai poder saborear os deleites, os prazeres que Deus nos oferece com o esforço do teu trabalho. É lá onde tu, depois de um longo dia de jornada, de caminhada difícil da vida, tu vai poder se deitar na tua cama, com o lençol cheirando, perfumado, com o teu cheiro, com a tua essência, e vai poder deitar no teu travesseiro, a tua cabeça e descansar. Porque eu te darei descanso. Porque eu te darei tranquilidade para tu continuar com a tua vida, para tu continuar com o teu projetos, para tu continuar junto comigo, que é Deus, batalhando, vivendo na terra dos vivos. Então, a primeira cura que nós temos que pedir a Deus, no meu entendimento, certamente outras pessoas podem ter porque o Espírito de Deus, ele dá o discernimento a cada um, né? Mas, primeiramente, é o que eu peço quando eu vou à igreja, é quando eu faço as minhas orações diárias em casa, é a cura dos meus pecados. Cura, Senhor, primeiro os meus pecados, porque eu sei que eu sou fraco. Muitas vezes os meus olhos se desviam, mas quando Deus nos perdoa, nós temos essa obrigação de não procurar mais nos alienar pelos caminhos tortuosos desta vida. Então, está sendo a cura espiritual, que é a cura da alma. Com certeza a nossa irmã
Renata, quando vier na próxima live, não sei se ela vai poder já semana que vem, com certeza Deus já está preparando algo brilhante na sua mente para ela nos passar como testemunho de vida, né? Então, nós aqui, eu e Cássia, trouxemos um pouco da nossa cura que nós tivemos como irmãos, né? Eu sou o número 2, mas não é número 2 com relação àquilo, não. É número 2 com relação à família. Eu sou o segundo, 40 e tantos anos. Cássia é a quarta dos 5 filhos de pai e de mãe. Temos outros irmãos, por parte de pai e de mãe, né? Que são bênçãos, viu? Que são bênçãos também de Deus na nossa família. A gente ama igualmente. Igualmente. Mas que, o Rodolfo mesmo é como se tivesse sido criado com a gente, né? Que com certeza hoje eu mesmo me sinto curado desse trauma, sem medo de dizer. Sem medo de dizer, eu me sinto curado. O que é que a gente deve fazer quando passamos por situações difíceis da vida é não olhar mais para trás. É pensar a partir de agora. Como eu devo agir a partir de agora, depois que Jesus entrou na minha vida. Depois que eu fiz a conversão, né? Eu estava num caminho torto, mas eu cheguei lá na frente e digo, opa, eu estou indo errado, eu vou ter que voltar para aprumar o meu caminho. A conversão é isso, é você ver que está em sentido contrário e vai voltar e retornar para aprumar o caminhar. Então, é a partir de hoje, de agora, do presente, que Jesus está comigo, é que eu tenho que iniciar a minha caminhada diferente do que eu pensava antes. Então, o primeiro ponto da cura é essa. Pedir a Jesus, a Deus, a força necessária para ser curado. Contar com a ajuda dos irmãos, da intercessão, né? Dos irmãos, sempre que possível, né? Que eu sei, né? A quem eu posso me aconselhar, né? Como tem o vigário, o padre, que a gente tem essa opção também de se aconselhar com eles. Como eu gostava de Padre Luiz, o homem do aconselhamento bom, misericórdia, Senhor. Só Deus mesmo para dar discernimento àquele homem. Gostava muito. Mas a gente também pode chegar num irmão de sangue, numa irmã de sangue, num irmão de comunidade, que a gente diz assim, fulano, eu estou passando por isso. Eu não estou tendo força para sair dessa situação. Então, roga por mim. E esse irmão, com certeza, se ele for da mesma situação nossa de cristão, que respeita o próximo, ele não vai precisar nem dizer nenhuma palavra. Ele vai chegar, em silêncio, ele vai botar o joelho no chão dele e vai rezar pelaquela pessoa que pediu. Então, vamos escutar aqui um pouquinho, que é para não tomar muito tempo de vocês, né? Porque João fala demais. João, quando começa, ó, João no apóstolo. No deserto, ele falava muito, né? Sim, o evangelista, é verdade. João o profeta, né? Que é João o profeta, João Batista. João Batista. João evangelista, ele falou muito também, mas ele era mais tímido. E João gostava mesmo, na verdade, de escrever, né? O João evangelista gostava de escrever. O Batista era como ele dizia, eu sou a voz que clama no deserto, né? Falando muito, mas aqui é bom. A gente vai ver agora o que é que a igreja nos diz com relação a esse evangelho. Segundo o magistério da igreja, né? Que eu gosto sempre de procurar o magistério, porque em situação de respeito, né? A igreja que nós frequentamos e comungamos dela, temos que respeitá-la também. A igreja diz o seguinte:
Jesus dissera ao paralítico que seus pecados eram perdoados. Diante da reação de seus adversários, curou, mostrando que seu poder vinha de Deus. Seus ouvintes perceberam que ele podia perdoar os pecados, porque Deus estava com ele e lhe permitia fazer muito mais do que apenas curar um entrevado. Para nós, é uma alegria saber que Jesus pode perdoar nossos pecados, nos libertar, nos fazer andar de novo no caminho de seu amor misericordioso. Para nós, é uma alegria saber que Jesus pode perdoar nossos pecados, nos libertar, nos fazer andar de novo no caminho de seu amor misericordioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, como eu já falei muito, vou passar para minha irmã Cássia. Que Deus continue te abençoando nessa caminhada. Amém, sei que você tem esse trabalho muito lindo. Todos os dias você posta aí no grupo. Amém. A passagem bíblicas e algumas também inspiradas pelo Espírito Santo. Você fala muitas palavras bonitas. Que Deus continue te abençoando nessa caminhada, nesse trabalho, nesse seu jeito de ser cristão. Amém. Né? É um jeito de ser cristão que atrai as pessoas no caminho novamente. Então, espero que as pessoas tenham, não é gostado, que a gente aqui não está para agradar, né? Agradar ou desagradar ninguém, mas espero que um pouco dessa palavra tenha servido de testemunho para os corações aflitos e desesperados da vida, né? Que Deus possa perdoar os nossos pecados, possa nos abençoar e possa nos conduzir junto a Ele até o caminho que nos leva ao céu. Então, Cássia vai dando continuidade aqui. Estou aqui, na hora que já estamos aqui para rezar. Vivenciar essa cura, né? Eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas, libertadoras que um ser humano pode sentir, né? A cura de algo que tanto lhe tirou a paz, a cura de algo que tanto lhe fez sofrer, né? Então, só resumindo aqui, nossa família viveu, eu e os meninos, a gente viveu a separação dos nossos pais. E a gente eram muito novos, né? A gente era adolescente e criança também, era criança e adolescente. Os meninos já eram adolescentes. Eu, Zé Mário e Romário, nós éramos crianças. E assim, foi um processo muito doloroso para a gente vivenciar tudo aquilo, entender que não é fácil, né? E cada um de nós guardava dentro de si uma mágoa, né? Uma mágoa com a minha mãe, uma mágoa com outras pessoas que se envolveram também. Mas o nosso processo de cura, que não foi um processo, minha gente, não foi Cássia e os irmãos dela juntos, reunidos, se curaram, não. Foi um processo de cura, cada um teve o seu processo, teve o seu caminho. Teve o primeiro que conseguiu a cura, depois foi o segundo, depois foi o terceiro, e assim foi, né? E a gente vive presenciando essa cura, né? Hoje a gente podemos dizer que somos o espelho da cura que o Senhor nos fez, né? Porque a gente foi curado de algo que doía demais dentro do nosso coração, né? Porque a gente não compreendia. E aquilo, como eu já havia falado anteriormente, quando a gente não se liberta daquela dor que está aqui dentro, ela remói e deixa
as portas abertas para vir muita coisa ruim. Né? E a gente não sabia o porquê que adoecia, a gente não sabia porquê que não era feliz, mas tudo por quê? Porque a gente estava com aquela mágoa, aquele rancor todo dentro do nosso coração. Então a gente teve, cada um de nós tivemos esse processo de cura, né? Tivemos pessoas que intercederam por nós, oraram por nós, e eu só peço a Deus que ilumine ainda cada vez mais a vida de cada pessoa que orou por nós, né? E hoje, graças a Deus, podemos orar por outras pessoas que também precisam passar pelo processo de cura. E o processo de cura espiritual, porque é uma cura espiritual, né, João Matos? Ela é libertadora. Porque nada mais lhe prende ao passado. É verdade. Você olha para trás, vê o passado, mas ele não lhe machuca mais. Ele, na verdade, foi para você a sua libertação, para que você conseguisse realmente se entregar a Deus e vivenciar o Deus vivo em você, né? Isso eu posso dizer com convicção, porque eu vivencio Deus a cada dia na minha vida, né? Então, hoje eu tenho o quê? 41 anos e estou vivenciando o envolver de Deus em mim, né? Isso é libertador, porque eu não me chateio mais com coisa boba, eu não me prendo mais àquilo que não me acrescenta, eu consigo olhar para as situações com outros olhos. Agora, tudo por quê? Porque eu permiti que o meu processo de cura fosse realmente efetivado, né? Porque não adianta só a gente pedir, é necessário a gente orar incessantemente pelo processo de cura e vivenciar aquela cura. Porque o Senhor faz o quê? É como o Senhor disse lá, né? Aquele paralítico era nós, existiam pessoas que estavam ao nosso redor orando por nós, né? Mas no determinado do tempo de cada um, o Senhor falou no nosso coração que nossos pecados estavam perdoados. E no momento de cada um, o Senhor disse: levanta-te e anda. Vai para a tua casa. Né? Então, foi no momento de cada um. Então, por isso que eu digo, tudo que o Senhor faz em nossa vida é perfeito. Esse momento de hoje, de agora, não era para ser esse momento. O momento que eu tinha não planejado, mas o momento que eu tinha colocado, tinha agendado, né? Que a gente tinha se preparado, eu e Renata, era para um outro momento, mas o Senhor disse, não, o momento de Renata vai ser o momento de Renata. Hoje é o momento de vocês falarem sobre esse processo de cura, de libertação, né? Levar a minha palavra para aquelas pessoas que estão lá, porque eu sei que uma pessoa, o Senhor está tocando nesse momento no coração dessa pessoa. Está dizendo, levanta-te e anda. Anda. Né? Porque tem hoje pessoas orando por você. Isso é verdade. Né? Então, é essa pessoa aí que o Senhor quer tocar. É nessa pessoa aí que o Senhor quer tocar. E quando você falou que como existe, porque existiam pessoas também com o nosso processo que dizia, não vai, não faz, não sei como é que você perdoa, eu não perdoaria, isso não vai dar certo. Isso realmente é um inimigo dentro do nosso vida ali para a gente poder desistir. Só que a gente tem que persistir, continuar no caminho da salvação, né? E sempre vai ter. Se eu escutasse a voz do mundo em vez da voz de Deus, o projeto Pensamentos ao Céu tinha parado lá em 2012, que foi quando eu criei a primeira vez a página no Facebook.
Só que o Senhor já estava preparando o caminho, né? Para que hoje, né, esse canal pudesse ser um canal de evangelização. E não é Cássia que evangeliza, não é os convidados de Cássia que evangeliza, é o próprio Senhor, que nos usa como instrumentos para o reino dele. Por isso que eu não canso de convidar você que está aí, seja evangelizador, seja um trabalhador da messe do Senhor, né? A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Não tenha medo de lançar uma palavra de Deus, não tenha medo de levar a palavra de Deus, de cantar a glória de Deus. Não tenha medo. Nenhum projeto começa grande. Todo projeto começa pequeno. Né? A gente tira pela criação do mundo, né? O Senhor passou 6 dias criando. No 7º ele descansou. O Senhor, ele tinha capacidade de, num estalar de dedo, deixar já tudo pronto. O céu, a terra, os animais, o ser humano. Mas ele... Interessante tu falando aí. Pode falar. Interessante tu falando aí, né? Que hoje em dia a gente consegue ser o quê? A gente consegue dar o quê? Como se diz? Dar uma palavra a pessoas que passaram por essa mesma situação da gente. Eu mesmo consigo hoje em dia dizer, olha, fulano, se você só vai ser curado disso quando você perdoar. Isso. Se você continuar com mágoa, com, como é que se diz, com confusão, você só vai se magoar. Isso. Então, se você perdoar, você vai se perdoar, vai perdoar o outro, e o outro pode chegar a ser curado também por causa do seu perdão. Então, isso é o que é mais bonito para nós, que hoje mesmo eu consigo com facilidade nenhuma. Eu digo, foi ruim, obviamente, evidentemente, foi. Nós tínhamos um apego tão grande à nossa família, e de repente ela fazer, né? Se dissolver, né? Dispersar, mas Deus, ele é maravilhoso. Ele, lá na frente é que a gente vai ver os projetos dele, os propósitos dele, né? Desenrolar dele. Quando a cura vai acontecendo e a gente vai vendo os processos de cura. Não é do dia para a noite, mas também é no tempo de Deus. E como você falou aí sobre a criação, tudo começa de pequeno. A primeira coisa, vou perguntar a Cássia, qual foi a primeira coisa que Deus fez no primeiro dia? O que foi que ele fez? Quando ele fez a criação? Foi o sopro. Peraí, cadê o catecismo, Cássia? Cássia esqueceu. O Senhor fez os céus e a terra. Primeiro ponto que existia era só o quê? Antes. Escuridão. A escuridão, é. No primeiro dia ele fez que haja luz. Luz. É. A primeira coisa que Deus fez foi que haja luz, né? Luz sobre nós. Então, é a primeira coisa que Deus quer fazer no nosso interior, é a luz. É a luz do seu poder, é a luz da sua força, é a luz do seu espírito sobre cada um de nós. Talvez a situação na vida do cristão que passa por esse problema ainda está tenebrosa ou obscura, porque ou eu ou você não se deixou nascer essa luz dentro de você. E esse processo de cura da gente foi exatamente isso. A gente deixar essa luz nascer dentro de nós para poder elas brilhar para os outros, né? Então, que um pedido de Jesus é que nós sejamos o quê? Luzes para o mundo, né? Vocês são luz, sal e luz. Então, nós somos aqueles que vai dar gosto do outro viver, dar sabor, né? Nas relações, e vai ser também aqueles que vão iluminar
o caminho negros, escuros dos outros que estão ao nosso redor. Então, é isso, o primeiro passo é esse, é a gente deixar que essa luz nasça. E foi exatamente isso. Eu era um cavalo batizado, como diz o ditado. Eu vou logo ser engraçado, né? Cavalo batizado mesmo. Não sabia nem o que era ser batizado. Mas depois que eu deixei que essa luz nascesse dentro de mim, aí foi clareando os desígnios de Deus. A maneira como agir com o próximo, como irmão, foi tudo ficando mais claro. Verdade. Né? Muitas vezes é por isso que muita gente não se cura espiritualmente, porque não deixa a luz verdadeira nascer dentro dela. Que a luz de Deus é a luz do Espírito Santo para iluminar os seus caminhos, né? Então, exatamente isso que a primeira ponto que eu entendi da minha cura foi essa luz, né? Que haja luz. Então, haja luz nessa vida de João, esse carequinha, que vai daqui um dia. Quem tiver um minoxidil aí para poder me dar, eu aceito, viu? Que é para eu passar aqui para nascer os cabelinhos. Mas isso é plano de Deus também, né? Isso é plano de Deus, a gente não pode. É verdade. Né? Tem que aceitar, né? Mas se vier uns cabelinhos, eu agradeço. Olha, quem não conhece João Márcio não sabe o quanto ele é engraçado. Quem já conhece já entende que ele é essa pessoa aí iluminada e iluminadora. Ele, da nossa família, ele foi o primeiro a receber essa luz de Deus, a iniciar, a ser deixado se evangelizar, né? E iniciar a evangelização, né? Então, e olhe só, a esposa dele está aí de prova, que foi muita oração, né, Adriana? Muita oração. Então, ela intercedeu por ele, né? Como também teve quem intercedesse por mim, quem intercedesse por Marcos, quem intercedesse por Romário, por Zé Mário, e assim vai, né? Então, deixamos que a luz de Deus entrasse dentro do nosso coração e também houve muitas pessoas para a intercessão, né? Da nossa cura espiritual, da nossa cura da alma. Também teve muita gente e a gente só tem a agradecer, né? A Paulinha está dizendo aqui que tu é uma bênção de Deus, é verdade. E eles é que são, é sangue do nosso sangue, são todos aí, né? Madrinha, Selma, Diana, Linda, né? até Yasmin apareceu aí, se eu não me engano, né? Namorada de Vinícius. Isso. Acho que é, né? Apareceu aí também. Sua nora, a namorada de Lucas, Carolzinha estava ainda agora aqui. Não sei se ela ainda está. A pé fria do grupo é essa daí. Chegou outra bênção também agora, Tati, que também intercedeu muito, né? Hoje tem aí ao lado dela um homem de fé, né? Essa daí é mais doida do que eu, graças a Deus. Tati. Marcos, por ele ser o mais velho, né? Se ele tivesse hoje aqui, ele ia dizer que realmente o dele, por ele ser o mais velho, eu acho que... E por não aceitar tanto, né? A gente sabe muito bem disso. Acho que a cura dele realmente foi algo libertador para ele. Marca é uma prova viva, sabe do quê? Da oração, da intercessão. Falar a verdade. Quantas vezes eu comecei com esse processo que nem você bem falou aí, né? Através do Santo Terço, também da oração da minha esposa, que eu era igual aquela música de Asa de Águia, né? Vocês se lembram daquela música de Asa de Águia aí, né? Vou deixar vocês se lembrar. Aí... Sei que música é essa, não. Eu era um bêbado que vivia drogado. E você só não era drogado. É drogado por cachaça. Era Vivia bebendo nos campos, vivia bebendo nos campos. Só chegava embriagado porque só fazia servir de mangoça. Mas, Marco, eu me lembro que quantas vezes eu ia na igreja e diante do Santíssimo eu pedia. Não só a dele, mas como a de vocês, tudinho, eu pedia que Deus, como fez comigo, me mostrou
o poder da salvação através da fé, mostrar as TDs a vocês. E Deus foi... Nunca fui insistindo, né? Não. Eu fui sendo o quê? Testemunho, dando exemplo. É verdade. E nunca cheguei e insisti no pé. Eu insistia com quem? Com Deus. Deus vai me atender porque eu estou pedindo que é para a salvação dele. E hoje em dia Marco é uma benção, né? Não é porque ser meu irmão, não. Porque hoje ele frequenta fervorosamente a sua fé, na sua escolha, que ele optou em ser evangélico. E eu sou muito feliz, muito grato a Deus por Deus ter chamado ele nessa missão, né, de irmão em Cristo através da evangelização. Ele e a sua companheira Tati e seus filhos, graças a Deus, Deus abençoe. Amém. E também a todos aqueles que oraram por a gente. Eu sou muito grato a Deus, porque só Deus é quem pode retribuir o bem dessas orações sobre nós, né? É verdade. Estamos aqui, neste mundo, cheios de falhas ainda, porque nós não somos santos. Santos são tudo lá no céu, né? Os santos estão tudo lá no céu. Nós somos aqui pobres pecadores que buscamos essa santidade, né? É verdade. Mas foi necessário, primeiramente, repito, eu deixar a luz nascer dentro de mim para que eu possa dar o testemunho de Cristo aos que passam também por essa mesma situação. A gente só tem a agradecer a Deus, né? E tudo é no tempo dele. Deixa eu olhar aqui a hora. Tudo no tempo dele, da forma que ele quer, né? Então, nós deixamos que a luz de Cristo invadisse a nossa alma, né? E assim se transformar em pessoas novas. Que é como... Cadê ela aqui? Maria José da Silva colocou. Precisamos deixar a vossa antiga maneira de viver e despojar-vos do homem velho. Precisamos renovar-vos e vestir-se do homem novo. Né? Efésios, capítulo 4, versículo 22 e 24. E a verdade é essa. Né? Quando a gente decide viver o novo em Cristo, o que era velho ficou para trás. Né? A gente deve viver cada vez mais o novo em Deus. Viver cada vez mais a cura, né? Porque a gente se cura de algo que nos prendia a esse mundo, nos curamos para Deus, mas a gente vai se curando cada vez mais das coisas que o mundo oferece. A gente vai cada vez mais dizendo não quero, não quero, não quero. Igual a oração de São Bento, né? Afasta-te. Né? É mal que tu me oferece. E logo terça-feira é o dia de São Bento, né? É um santo tão poderoso contra as forças do inimigo e que a gente possa fazer essa oração continuamente na nossa vida, quando a gente sai de casa, quando a gente chega no trabalho, quando a gente vai para algum compromisso, uma viagem, rezar essa oração, que é uma oração de exorcismo, para que as forças do mal sejam afastadas do nosso caminho. Quem não quiser fazer a oração de São Bento, a gente tem Efésios, né? A armadura do cristão. A armadura do cristão também. Para a gente se proteger quanto às potestades do mal, né? Contra aquelas... Porque a nossa luta não é uma luta de carne, né? É uma luta espiritual. Porque... Por isso que tantas pessoas precisam da cura da alma. Porque são lutas onde os olhos não conseguem ver, né? Então é onde a gente tem que pedir para o Senhor curar. Onde a gente tem que pedir para o Senhor libertar e a gente nos fortalecer na oração. Oração. Tem um gato em minha aí, é? Eita, é a minha mais nova. Ah, meu Jesus, tio. Minha branquela bonita. Tá. Isso ela se engasgou com alguma coisa.
A irmã tá ali. Eu falei que não podia, Celina. Para a gente finalizar, né? Eu gostaria que você fizesse a oração final, né? Invocando o Santo Espírito de Deus, para que ele continue nos concedendo discernimento, né? E que ele também venha a proteger o nosso lar, proteger a nossa casa, proteger o nosso trabalho, né? Que ele venha cada vez mais nos libertando do mal e nos aproximando ainda mais de Deus, né? Eu vou deixar você finalizar com a oração para a gente finalizar a live. De antemão, eu já agradeço a você por ter dito sim. Agradeço a cada um de vocês que participaram conosco, né? E aguardo vocês próxima semana, se Deus quiser. Hoje a nossa live termina com a oração. Amém. Então eu vou fazer a oração pelas famílias, sobre a bênção da casa. Vocês meditam aí comigo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, com fervor e humildade, nos dirigimos, suplicando por estas casas, pelos que habitam nela e por todos aqueles que nela contêm. Abençoai e santificai-as, dignai-vos enriquecê-las com toda a sorte de bens. Concedei-lhes, Senhor, prodignamente o orvalho do céu e a fertilidade da terra, os bens espirituais e as coisas necessárias para a vida e o bem-estar destas casas. Que vossa presença ilumine a vida e os caminhos destas famílias e que por vossa graça, por estas famílias, corresponder cada dia à vossa bondade e vossos santos anjos guardem a todos por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão, paz e luz, que a gente a cada dia mais se cure, né? Se cure do mal, de todo o mal. Que a luz de Deus habite em nós, né? Brilhe em nós. Obrigada a cada um de vocês. Paz e luz Obrigado, sempre. gente. Obrigado, gente abençoada. Que Deus abençoe a cada família dessa live. Deus abençoe grandemente. Amém. Forte abraço aqui do Amarelo Velho. Amém.